O segurança olhou para ele de cima a baixo, como quem mede o valor de uma pessoa pelo preço da roupa. Senhor, esse evento é restrito, disse o homem de terno preto, cruzando os braços à frente da entrada do hotel mais caro da cidade. O jovem parou, ajeitou o boné simples e respondeu com calma. Eu sei, tenho uma reserva no nome de Rafael Monteiro. O segurança soltou um riso curto, debochado. Claro que tem. E eu sou o dono do hotel. Algumas pessoas na fila riram. Aquelas risadas baixas, disfarçadas, mas que doem mais do que qualquer grito. Rafael manteve o olhar firme, sem abaixar a cabeça. Vestia uma camiseta branca simples, calça jeans e um tênis gasto. Nada combinava com o mármore e os lustres de cristal que refletiam o luxo atrás do vidro. O segurança balançou a cabeça e fez um sinal para outro funcionário. Verifica aí, só para ele não dizer que a gente foi grosso. O recepcionista digitou o nome no sistema. Por alguns segundos, o som das teclas foi o único ruído entre eles. E então, o sorriso desapareceu do rosto do segurança. O recepcionista engoliu seco. Senhor, a cobertura presidencial está realmente reservada no nome de Rafael Monteiro. O silêncio foi imediato. Os risos cessaram. Até o som da fonte de água no saguão pareceu mais alto. Rafael deu um meio sorriso, tranquilo, como quem já está acostumado a não ser levado a sério. Posso subir agora? Perguntou, sem ironia. O segurança abriu espaço, sem coragem de olhar nos olhos dele. Mas antes de entrar, Rafael parou. Virou-se para o hall e observou uma mulher parada no outro lado do salão. Alta, elegante, com um vestido caro e um olhar que congelou quando o reconheceu. Beatriz. Ela parecia não acreditar. 3 anos antes, tinha dito a ele com a voz fria e definitiva: Você nunca vai me dar a vida que eu mereço, Rafael. Eu quero luxo, quero conforto. E você só tem sonhos. Naquele dia, ele tinha ficado parado, vendo o Uber dela se afastar enquanto o coração desabava junto com o pôr do sol. Agora, ela estava ali, ao lado de um empresário conhecido da cidade, o mesmo que ostentava carrões nas redes sociais e chamava funcionários de colaboradores descartáveis. O mesmo tipo de homem que ela dissera merecer. O olhar dela cruzou com o dele, e por um instante, tudo o que era barulho e ostentação se calou. Rafael não disse nada. Apenas tirou o crachá de convidado VIP do bolso e o mostrou discretamente. O segurança, sem saber onde enfiar a cara, apenas abriu as portas de vidro. Rafael entrou, mas o que ninguém ali sabia é que aquela noite seria o início de uma história que mudaria a vida de todos naquela sala. Porque por trás do olhar calmo havia um plano e uma promessa feita no dia em que ele foi deixado para trás. Um dia, eu vou te mostrar que o verdadeiro luxo não se compra, se constrói. E esse dia acabara de começar. 3 anos antes, o som do despertador barato ecoava no pequeno quarto de aluguel. Rafael acordava todos os dias às 5h20, antes mesmo do sol nascer. A parede descascada, o ventilador barulhento e o cheiro de café que vinha da cozinha coletiva eram parte da rotina, mas ele sorria, sempre sorria. Era o tipo de pessoa que ainda acreditava que esforço bastava. Com 26 anos, trabalhava como técnico de informática numa loja de bairro, ganhando o suficiente para pagar o aluguel e sonhar alto. Tinha planos, muitos planos. Um deles se chamava Beatriz. Beatriz, 24 anos, estagiária de marketing. Linda, confiante, o tipo de mulher que entrava em um lugar e fazia todo mundo virar o rosto. Eles se conheceram no ponto de ônibus quando o celular dela travou e Rafael se ofereceu para consertar. Ele devolveu o aparelho funcionando e um sorriso tímido. Ela respondeu com um: Obrigada, você é um gênio da tecnologia. E pela primeira vez, alguém o fez acreditar que ele realmente era. Os primeiros meses foram mágicos. Jantares simples, risadas sinceras, planos feitos à luz de uma lâmpada fraca.
Mas o mundo de Beatriz começou a crescer e o de Rafael a encolher. Ela conseguiu um estágio numa grande agência, começou a conviver com empresários, influenciadores, gente que falava em networking e viagens internacionais. Rafael continuava com seu uniforme simples e a mochila surrada. Amor, não quero te pressionar, dizia ela, ajeitando os cabelos diante do espelho. Mas você já pensou em buscar algo maior? Tenho pensado, sim. Estou montando uns projetos para abrir minha própria empresa de tecnologia. Eu sei. Mas até lá, quanto tempo vai levar? Aquela pergunta o acompanhava como uma sombra. Até lá. Como se o lá fosse um lugar que ele nunca alcançaria. O primeiro abalo veio no aniversário dela. Ele passou a semana toda economizando para comprar um presente. Um colar simples, de prata, mas escolhido com o coração. Quando ela abriu, forçou um sorriso. Lindo, amor. Mas no olhar dela, algo já tinha mudado. Na mesma noite, um dos chefes da agência dela apareceu na festa. Elegante, de terno, carro importado, estacionado na frente. Cumprimentou Beatriz com 2 beijos no rosto e disse: se continuar com esse talento, vai estar viajando comigo para São Paulo nas próximas campanhas. Rafael ficou ali, observando, segurando o copo de refrigerante. Ninguém percebeu, mas foi naquele instante que ele entendeu o que vinha pela frente. As discussões começaram a ficar mais frequentes. Eu tô cansada dessa vida apertada, Rafael, disse ela uma noite, jogando a bolsa sobre o sofá. Eu não quero passar a vida contando moedas para sair para jantar. Eu tô tentando, Bea. Você sabe disso. Tentar não é suficiente. Eu preciso viver, não sobreviver. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que ele já sentiu. Dias depois, ela mandou uma mensagem curta. Acho que é melhor a gente dar um tempo. Mas o tempo nunca voltou. 2 meses depois, Beatriz apareceu nas redes sociais com o mesmo chefe da agência. Jantares caros, viagens, sorrisos forçados. Rafael olhava aquilo e sentia 2 coisas: dor e combustível. Naquela mesma semana, largou o emprego. Pegou o pouco que tinha e foi atrás do sonho que sempre adiava: abrir sua própria startup. Dormiu em sofá de amigo, vendeu o celular para pagar o aluguel do coworking, passou dias sem comer direito. Mas pela primeira vez, estava apostando em si mesmo. Cada humilhação, cada olhar de dúvida, cada lembrança dela virou força. E no meio do caos, algo começou a dar certo. Um aplicativo simples, criado para ajudar pequenos comerciantes a organizar as vendas, começou a crescer. Investidores se interessaram. E em pouco tempo, Rafael Monteiro deixou de ser o rapaz da loja para se tornar o nome por trás de uma das startups mais promissoras do país. Mas ele nunca esqueceu a frase: você nunca vai me dar uma vida de luxo. Foi o eco dessas palavras que o trouxe até aquele hotel 3 anos depois, não para se vingar, mas para mostrar que os sonhos que ela abandonou continuaram andando sem ela. E naquela noite, o destino trataria de colocar todos no mesmo salão. De novo. O hall do Hotel Imperial parecia um templo dedicado à ostentação. Lustres de cristal, piso de mármore, perfume caro no ar. Do lado de fora, um Porsche estacionava. Do lado de dentro, sorrisos ensaiados. Rafael entrou com uma mala discreta e o mesmo olhar calmo de quem sabe exatamente o que está fazendo. Terno preto bem cortado, relógio minimalista, nada gritante, só elegância silenciosa. Mas, para quem o julgasse apenas pelo rosto, ainda era o rapaz simples de antes. Na recepção, o gerente Cláudio, de terno azul e sorriso forçado, o avaliou de cima a baixo. Boa tarde, senhor. Posso ajudá-lo? Tenho uma reserva. Rafael Monteiro, disse, entregando o documento. O gerente arqueou uma sobrancelha. Monteiro. Só um momento. Enquanto digitava no sistema, o olhar dele variava entre a tela e o rosto de Rafael, como quem esperava encontrar um erro. O senhor tem certeza que é este hotel? Perguntou, o tom disfarçando mal a desconfiança. Tenho. Fiz a reserva online. É que
Ele pigarreou. Nossos quartos são um pouco acima da média de preço. Rafael manteve o sorriso calmo. Eu sei. Quero o melhor que vocês tiverem. O gerente forçou uma risada educada. Entendo, mas talvez o senhor prefira verificar se o seu cartão, antes que terminasse, o sistema emitiu um bip confirmando a reserva da suíte presidencial. Cláudio piscou surpreso. Ah, sim, claro. Está tudo certo, senhor Monteiro. Peço desculpas, é só o procedimento padrão. Mas o constrangimento já havia sido percebido, principalmente por Beatriz, que estava logo atrás, acompanhando o novo namorado. Ela usava um vestido vermelho e um sorriso calculado. Ao lado, Eduardo, o mesmo chefe da antiga agência, agora empresário de marketing, segurava as chaves do carro importado e conversava alto com os amigos. Os olhos de Beatriz se cruzaram com os de Rafael. O tempo parou por um instante. Rafael? Disse ela sem acreditar. É você mesmo. Sou eu, respondeu ele sereno. Faz tempo, né? Bastante. Ela riu meio sem graça enquanto o namorado se aproximava. Amor, esse é o Rafael. A gente namorou há uns anos. Eduardo o mediu com aquele tipo de olhar que quer descobrir se o outro é uma ameaça. Ah, é? Prazer. Apertou a mão dele rápido com um sorriso frio. Tá hospedado aqui também? Sim, vim participar do evento de tecnologia amanhã. Ah, legal, respondeu Eduardo, sem esconder o tom de superioridade. A Beatriz também vai. Eu sou um dos palestrantes principais. Beatriz abaixou o olhar, tentando entender. Você está no evento também? Estou sim, disse Rafael. Na verdade, sou um dos investidores convidados. O silêncio que se seguiu durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Eduardo soltou uma risadinha nervosa. Olha só, que coincidência. Enquanto isso, o gerente Cláudio retornava com um funcionário. Senhor Monteiro, houve um pequeno engano. Parece que a suíte que o senhor reservou foi duplicada no sistema. Mas não se preocupe. Ele sorriu, fingindo simpatia. Temos um quarto mais simples por enquanto. Engano? Perguntou Rafael. Apenas uma falha técnica. Amanhã resolvemos. Beatriz percebeu. Eduardo também. O gerente estava tentando rebaixar Rafael. E ninguém ali se importou. Rafael olhou para o funcionário e apenas disse, tudo bem, aceito o quarto que sobrou. O gerente sorriu vitorioso, mas o olhar de Rafael não mudou, nenhum traço de raiva, só aquela calma perigosa, a mesma de quem já viu o mundo virar mais de uma vez. Naquela noite, enquanto Eduardo e Beatriz jantavam no restaurante luxuoso do hotel, Rafael jantava sozinho, no quarto provisório, observando da janela as luzes da cidade. No celular, mensagens da equipe da startup piscavam. Parabéns, Rafael. A matéria saiu. Estamos entre as empresas mais promissoras do país. Ele leu, respirou fundo e deixou o celular sobre a mesa. Não era sobre fama. Era sobre o que viria depois. No dia seguinte, o hotel fervia com o Encontro Nacional de Inovação. Empresários, investidores, jornalistas. Beatriz, deslumbrante, circulava entre as mesas, ajudando Eduardo com os convidados. Até que um organizador anunciou no palco. Senhoras e senhores, pedimos um instante de atenção. É uma honra receber aqui o empresário e investidor Rafael Monteiro, CEO da TechWave Solutions. O salão inteiro virou o rosto. E foi só então que o gerente Cláudio, Eduardo e Beatriz entenderam quem realmente ele era. Rafael subiu ao palco com o mesmo terno preto da véspera, o mesmo olhar tranquilo. Mas agora, sob uma nova luz. Há alguns anos, começou ele, disseram que eu nunca daria a alguém uma vida de luxo. Alguns riram, sem entender. Hoje, eu percebo que o luxo não está nas coisas que você compra, mas nas verdades que você carrega quando ninguém acredita em você. As palmas começaram tímidas, depois se multiplicaram. O som ecoava pelo salão dourado, misturando aplausos, surpresa e um leve desconforto entre os que o haviam julgado.
O gerente Cláudio fingia um sorriso educado, mas suas mãos tremiam. Eduardo forçou uma risada curta, murmurando algo no ouvido de Beatriz. Ela, por sua vez, continuava imóvel, os olhos marejados, sem saber se estava diante do mesmo homem que um dia desprezou. Quando Rafael desceu do palco, um repórter se aproximou com o microfone na mão. Senhor Monteiro, sua história é inspiradora. O senhor poderia nos contar como começou tudo isso? Rafael sorriu, com serenidade. Começou quando alguém duvidou de mim. Ele caminhou até o bar do salão, o som das taças e das conversas abafando os murmúrios que seguiam atrás dele. Beatriz observava de longe, sem coragem de se aproximar. Eduardo, inquieto, bebia rápido, tentando disfarçar a irritação crescente. Rafael pediu apenas um café. Enquanto esperava, olhou o reflexo no espelho atrás do balcão. A imagem que via não era mais a de um homem humilhado. Era a de alguém pronto para acertar contas com o passado, mas do jeito mais silencioso possível. Do outro lado do salão, Eduardo apertava o punho sob a mesa. A cada riso, a cada elogio a Rafael, o orgulho dele parecia rachar um pouco mais. E foi nesse instante, entre taças e olhares atravessados, que ele tomou uma decisão. Uma decisão que, em poucas horas, colocaria todos, Rafael, Beatriz e o próprio hotel, no centro de uma cena que ninguém jamais esqueceria. O evento seguiu com a pompa de sempre, mas o clima havia mudado. O nome Rafael Monteiro circulava em cada conversa, cada mesa, cada brinde. Alguns o chamavam de visionário, outros de sortudo, mas todos, sem exceção, falavam dele. Do outro lado do salão, Eduardo mantinha um sorriso tenso, tentando não deixar transparecer o incômodo. Beatriz, ao seu lado, permanecia quieta. O vestido dourado brilhava sob as luzes, mas o olhar estava distante. Ela o observava disfarçadamente. Aquele mesmo homem que, anos atrás, ela havia chamado de sonhador. Agora, ele era o centro de uma festa onde ela era apenas mais uma convidada. Engraçado, né? Disse Eduardo, apoiando o copo de uísque na mesa. O pobrezinho virou celebridade. Beatriz não respondeu. Aposto que é fachada, continuou ele. Gente assim ganha um dinheiro, aparece na TV e já acha que é milionário. Ela respirou fundo, tentando disfarçar o desconforto. Mas o tom de Eduardo era ácido demais. E a cada frase, algo dentro dela parecia se quebrar um pouco mais. Rafael, por sua vez, cumprimentava investidores e jornalistas com a calma de quem aprendeu a se mover entre lobos. Nenhum gesto era forçado, nenhuma palavra era dita por acaso. Mas, por dentro, ele sentia a tensão acumulada. O passado inteiro estava ali. O hotel, a ex-noiva, o homem que o humilhou. E agora todos os olhares o colocavam no topo. Até que Cláudio, o gerente, se aproximou novamente. Senhor Monteiro, é uma honra tê-lo conosco, disse, com um sorriso ensaiado. A honra é minha, respondeu Rafael, olhando fixamente nos olhos dele. Eu me lembro de você. O gerente riu, meio sem graça. Ah, o senhor deve estar confundindo, atendo tanta gente. Não, interrompeu Rafael, ainda sorrindo. Foi aqui mesmo. Eu entrei com uma mala velha e pedi o quarto mais simples. O rosto do gerente empalideceu. Rafael continuou sem alterar o tom. Você riu, disse que aquele quarto nem existia mais e que, se eu conseguisse pagar, me daria a suíte presidencial. O silêncio entre os dois durou poucos segundos, mas pareceu uma eternidade. Eu lembro, murmurou Cláudio, tentando se recompor. Mas veja, era outro contexto. Eu não... Rafael ergueu uma mão, interrompendo com calma. Não se preocupe. O tempo já cuidou do contexto. De longe, Eduardo observava a cena com irritação crescente. Ele não suportava ver Rafael sendo tratado como alguém importante. Então, movido pelo orgulho ferido, teve uma ideia que na cabeça dele parecia genial: expor Rafael na frente de todos. Levantou-se, batendo o copo na mesa para chamar atenção. Pessoal, gritou com um sorriso forçado,
Eu acho que deveríamos fazer um brinde especial aqui. As conversas diminuíram e todos se voltaram para ele. Um brinde ao nosso ilustre convidado, o senhor Rafael Monteiro, disse, levantando a taça. O homem que saiu do nada e agora é o dono disso tudo. Alguns riram sem entender o tom. Outros desconfiaram do sarcasmo. Mas me digam, continuou Eduardo se aproximando de Rafael, é verdade mesmo essa história? Ou isso é só marketing? Rafael manteve o olhar firme. Qual parte você quer saber? Essa de que você era um simples funcionário e agora virou dono de uma rede de hotéis. Eduardo deu uma risadinha. Confessa, tem um investidor por trás, não tem? O público começou a se inclinar atento. Beatriz abaixou a cabeça envergonhada. Mas Rafael não perdeu o controle. Ele apenas pousou a taça na mesa, respirou fundo e respondeu: Você tem razão, Eduardo. Tem um investidor por trás. O sorriso de Eduardo cresceu, achando que havia conseguido expô-lo. Eu sabia, exclamou. Rafael então completou. O investidor se chama Vergonha. Foi ela que me impulsionou quando vocês riram de mim. Foi ela que me fez trabalhar em 3 empregos e estudar enquanto vocês me chamavam de fracassado. E foi ela que me trouxe até aqui. O salão ficou em silêncio. Nenhuma música, nenhum murmúrio. Até o som dos copos parecia ter desaparecido. Eduardo ficou imóvel, sem reação. Beatriz o olhou e pela primeira vez viu um homem pequeno. Não por fora, mas por dentro, e viu também o quanto havia perdido ao trocar amor por aparência. Rafael ergueu a taça de novo. Então sim, disse com voz firme, eu tive um investidor, e ele me fez milionário. As palmas vieram espontâneas, sinceras. Cláudio engoliu em seco. Beatriz enxugou discretamente uma lágrima. E Eduardo, incapaz de suportar, saiu do salão sob os olhares de todos. Mas o destino ainda não havia mostrado sua última carta. Lá fora, Eduardo pegou o celular e fez uma ligação apressada. Eu quero um dossiê completo sobre esse tal de Rafael Monteiro. Se ele tem um ponto fraco, eu vou achar. Sua voz estava carregada de raiva. Ele desligou e olhou para o céu noturno, as luzes da cidade refletindo em seus olhos. Enquanto isso, dentro do salão, Rafael observava tudo pela janela. Não havia vingança em seu olhar, apenas a calma de quem sabe que a verdade está prestes a se revelar por conta própria, porque naquela noite o mundo dava voltas, e ele estava prestes a ver uma dessas voltas acontecer bem diante de seus olhos. Na manhã seguinte ao evento, a cidade estava comentando apenas sobre uma coisa: Rafael Monteiro. Sites, colunas de negócios, programas de TV, todos falavam do ex-namorado humilde que voltou milionário. Mas enquanto a imagem dele crescia, Eduardo passava a noite em claro, tramando algo. No escritório luxuoso que herdara do pai, analisava documentos e ligações, até que finalmente um de seus contatos ligou. Conseguiu o que pediu, disse a voz do outro lado. Mas tem um detalhe. Fala logo, respondeu Eduardo impaciente. O cara é limpo. Nenhum escândalo, nenhuma fraude, nada. Só encontrei um registro curioso. Parece que uma das empresas dele comprou discretamente o hotel onde foi o evento de ontem. Eduardo se endireitou na cadeira. Como é que é? Isso mesmo. Ele é o novo dono do hotel. O silêncio durou alguns segundos, e então um sorriso torto se formou em seu rosto. Então é assim que ele quer jogar. Naquela tarde, Eduardo apareceu no hotel fingindo casualidade. Vim conversar com o gerente, disse a recepcionista, com o mesmo ar superior de sempre. Pouco depois, foi conduzido à sala principal, onde encontrou Rafael tranquilo, folheando alguns relatórios. O gerente não pôde vir, disse Rafael, sem levantar os olhos. Mas posso te atender. Ah, é? Eduardo cruzou os braços. Então agora você manda aqui também? Rafael finalmente ergueu o olhar, calmo como sempre. Há alguns meses, sim. Então você comprou o hotel? Murmurou Eduardo com ironia. Que conveniente.
Digamos que eu só quis fechar um ciclo, respondeu Rafael com um leve sorriso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo, sentindo-se acuado, tentou mudar o tom. Olha, Rafael, nós tivemos nossas diferenças, mas o passado é passado, certo? Podemos até pensar em algum tipo de parceria. Rafael o encarou por alguns segundos e respondeu. O problema é que o passado só fica lá atrás quando as pessoas mudam. E você, Eduardo, não mudou nada. Antes que ele pudesse reagir, a porta se abriu. Beatriz entrou. Ela estava visivelmente nervosa, segurando um envelope nas mãos. Rafael, posso falar com vocês dois? Perguntou, a voz trêmula. Os dois se entreolharam surpresos. Ela colocou o envelope sobre a mesa. Isso foi entregue no meu apartamento hoje cedo. Rafael abriu o envelope. Lá dentro havia cópias de documentos, contratos falsificados, movimentações suspeitas, todos ligados à empresa de Eduardo. Beatriz continuou. Eu não sabia de nada disso. Mas parece que alguém decidiu abrir a boca. Rafael folheou os papéis com calma, enquanto Eduardo tentava disfarçar o pânico. Isso é mentira, disse ele ríspido. Inventaram tudo. Engraçado, murmurou Rafael, porque esses contratos têm sua assinatura. Eduardo empalideceu. Beatriz olhou para ele, decepcionada. Você usou o nome do meu pai nessas transações. A voz dela saiu entrecortada. Sabe o que isso significa? Você envolveu nossa família num crime. Rafael se levantou, andando lentamente em volta da mesa. Eu não precisei investigar, Eduardo. A verdade só esperava o momento certo para aparecer. Eduardo o olhou com raiva. Você armou isso? Não, respondeu Rafael sereno. Eu só construí algo limpo o suficiente para que a sujeira dos outros se destacasse sozinha. Nesse instante, a porta se abriu novamente. Entraram 2 repórteres acompanhados do gerente Cláudio, o mesmo que o humilhara anos antes. Cláudio olhou para Rafael com respeito. Senhor Monteiro, como o senhor pediu, a coletiva está pronta. A imprensa quer ouvir sobre a nova administração do hotel. Eduardo ficou imóvel. Espera, coletiva? Rafael sorriu. Sim, e você vai adorar o tema. Poucos minutos depois, o saguão do hotel estava cheio. Câmeras, flashes, microfones. Rafael subiu ao palco improvisado, ao lado de Beatriz. Eduardo, ao fundo, tentava se misturar à multidão, mas a tensão o traía. Senhoras e senhores, começou Rafael, este hotel tem uma história de arrogância, de desprezo e de injustiça. Um burburinho tomou conta da sala. Mas hoje ele renasce com um novo propósito: valorizar quem trabalha, quem sonha e quem nunca precisou humilhar ninguém para se sentir grande. Os aplausos vieram espontâneos. Beatriz olhou para ele com os olhos marejados. E então, Rafael fez uma pausa. Antes de encerrar, disse: há algo que precisa ser mostrado. Ele fez um gesto discreto e Cláudio entregou um pendrive a um dos jornalistas. Na tela do auditório começaram a surgir imagens e documentos, exatamente os mesmos que Beatriz havia trazido. Fraudes, corrupção, lavagem, tudo ligado ao nome de Eduardo. O caos foi imediato. Repórteres cercaram o homem que tentava se defender negando tudo. Mas as provas eram incontestáveis. Beatriz virou o rosto sem conseguir olhar para ele. Rafael apenas observava, sem um pingo de satisfação. Era a justiça, pura e simples, acontecendo diante de todos. Eduardo foi retirado do local, cercado por câmeras e gritos. O gerente Cláudio, visivelmente abalado, se aproximou de Rafael. Eu não sei o que dizer. Eu te tratei mal, e agora trabalho para você. Rafael pousou a mão em seu ombro. Não precisa dizer nada. O importante é o que cada um decide fazer daqui para frente. O evento terminou em euforia. Rafael havia limpado o nome, fechado feridas e transformado a humilhação em vitória moral. Mas antes de sair, Beatriz o chamou. Rafael, ele se virou. Ela o olhou, hesitante.
Eu sei que não mereço o perdão, mas se eu pudesse voltar no tempo... Rafael sorriu com serenidade. Não precisa voltar no tempo, Beatriz. Só precisa seguir diferente daqui para frente. E então ele se afastou, atravessando o saguão iluminado. Lá fora, o sol se punha sobre a cidade, o mesmo sol que um dia parecia brilhar apenas para os ricos. Agora brilhava para todos. 2 semanas depois da coletiva, a cidade parecia diferente. Não era só o escândalo que ainda estampava manchetes. Era a sensação de que algo havia mudado para sempre. Eduardo, após ser investigado e exposto, desaparecera dos círculos sociais. A empresa da família dele afundava em dívidas, e o nome que antes impunha respeito, agora era sinônimo de vergonha. Enquanto isso, Rafael Monteiro se tornava símbolo de superação. Reportagens sobre sua trajetória corriam pelas redes. De rejeitado a empresário de sucesso, a história real por trás da nova rede de hotéis que valoriza trabalhadores simples. Mas ele não parecia interessado em fama. Passava os dias discretamente visitando filiais, conhecendo funcionários, conversando com pessoas. Queria garantir que cada unidade carregasse o propósito que o moveu desde o início: respeito e dignidade. Numa tarde, Rafael voltou ao interior. A estrada de terra, o vento cortando o rosto, o cheiro de mato e chuva prestes a cair. Era o mesmo caminho que ele percorrera, anos atrás, quando saíra dali jurando nunca mais voltar. Mas agora, o sentimento era outro. Parou o carro simples, nada de luxo ostentado, e caminhou até a velha casa da mãe. Dona Lúcia estava na varanda, regando plantas. Quando o viu, as mãos pararam no ar. Os olhos marejaram de um jeito que nenhuma palavra poderia traduzir. Filho... Rafael sorriu, abraçando-a com força. Eu voltei, mãe, e dessa vez, para ficar mais um pouco. Ela riu entre lágrimas. Achei que você tivesse esquecido dessa casinha velha. Nunca, respondeu ele. Foi daqui que eu tirei força para chegar onde cheguei. Sentaram-se à mesa, o cheiro de café enchendo o ar. Ela observou o filho com orgulho, mas também com preocupação. Eu vi tudo o que aconteceu, Rafael. Vi na TV, vi na internet, mas me diz, meu filho, valeu a pena? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte, onde o sol se escondia atrás das colinas. Valeu, mãe, mas não pelo dinheiro, nem pela vitória. Fez uma pausa. Valeu por ter mostrado que a gente pode perder tudo, menos quem a gente é. Enquanto conversavam, um carro parou na frente da casa. Beatriz desceu. Vestia roupas simples, o cabelo preso, sem maquiagem. Parecia outra pessoa. Rafael a viu se aproximando, sem surpresa. Dona Lúcia levantou-se discreta. Vou pegar mais café, disse, deixando os dois a sós. Eu não sabia se devia vir, começou Beatriz nervosa. Mas precisava te agradecer. Por quê? Perguntou ele sereno. Por não ter feito comigo o que eu fiz com você. Rafael desviou o olhar por um instante, como quem procura as palavras certas. O tempo ensina, Beatriz. Às vezes, a dor é o único professor que a gente tem. Ela assentiu, emocionada. Eu perdi tudo, Rafael, mas acho que finalmente encontrei algo que nunca tive, vergonha do que fui e vontade de mudar. Ele sorriu sincero. Então já ganhou mais do que muita gente rica por aí. Beatriz segurou as lágrimas. Eu só espero que um dia você possa me perdoar. O perdão não precisa ser dito, respondeu ele. Às vezes a gente perdoa só para poder seguir em paz. Ela sorriu, triste e grata, e foi embora. Rafael ficou parado, observando o carro sumir pela estrada de terra. Depois, respirou fundo e voltou para dentro. A mãe o esperava com 2 xícaras fumegantes. E agora, filho? Qual o próximo passo? Ele olhou para o café pensativo. Agora eu quero construir algo que dure mais do que o dinheiro, mãe. E o que seria isso? Rafael sorriu. Tempo. Tempo para viver, para estar com quem importa, para fazer diferença.
Dias depois, uma nova campanha começou a circular na internet. Monteiro Hotels, o luxo da simplicidade. As propagandas mostravam trabalhadores sendo valorizados, hóspedes comuns sendo tratados como reis e uma voz narrando: porque a verdadeira riqueza não está em quanto você tem, mas em como você trata quem não tem nada a te oferecer. Os comentários se multiplicaram. Gente emocionada, gente dizendo que chorou, gente dizendo que acreditava novamente em bondade. E entre todas as mensagens, havia uma que Rafael leu mais de uma vez. Obrigado por mostrar que a justiça ainda existe e que humildade nunca sai de moda. Naquela noite, ele caminhou até a varanda da casa da mãe. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. O mesmo céu que o viu partir anos antes, ferido e humilhado, agora o via em paz. Pegou o celular e abriu uma mensagem não lida. Era de Cláudio, o ex-gerente. Senhor Rafael, estamos organizando uma homenagem na sede do hotel. Queremos colocar seu nome no salão principal. O senhor aceita? Ele sorriu, digitando de volta. Não precisa. Coloque o nome de quem faz o trabalho todos os dias. Eu só abri a porta. O vento balançou as cortinas. Lá dentro, a mãe cantava uma música antiga. Rafael fechou os olhos por um instante, deixando o som preencher o silêncio, e como se falasse consigo mesmo, ou talvez com todos que um dia se sentiram pequenos, murmurou: a vida dá voltas. E quando a gente mantém o coração limpo, o tempo se encarrega de colocar cada um no seu lugar. E você já perdoou quem te humilhou ou ainda carrega o peso do passado? Conta aqui nos comentários. Talvez a sua resposta inspire o próximo conto que o mundo precisa ouvir.